Obrigado pela graça e a bondade do Senhor sobre nós. Nesta manhã, convido você a pensar um pouco sobre o que nós estamos vivendo como igreja, irmãos. Que nós estamos transicionando como igreja. E às vezes nós pensamos que a rota que estamos seguindo é a melhor rota, é a rota correta, mas eu e você precisamos entender que Deus pode corrigir rotas, que Deus pode ajustar o nosso GPS espiritual, que Deus pode tratar o nosso ser, o nosso coração. E nesta manhã eu gostaria que você pensasse exatamente nessa perspectiva junto comigo. De Deus corrigir rotas, de Deus alinhar o nosso pensamento à vontade dEle, de Deus tirar de nós coisas que às vezes nós vamos trazendo já amarrados, atadas a nós durante o percurso da vida. Deus quer tirar isso do meu e do seu coração também e tratar-nos em todo o tempo para que a glória bendita dele seja sempre exaltada em nome de Cristo e para a glória dele. Eu convido você para ler comigo a palavra do Senhor no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Marcos, capítulo 6, no versículo 45, nós vamos ler até o versículo 54. Marcos, capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 54. Diz a palavra do Senhor: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. E saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Até aqui. Pai bondoso, nesta manhã bendita, preparada pelo Senhor, nós queremos aqui cumprir o teu querer, o teu propósito, e queremos aqui ouvir a tua voz, que nos condiciona, que nos direciona e que nos faz acertar o alvo. O nosso desejo é acertar e dar contigo, encaminhar com o Senhor. Edifica-nos e ajuda-nos aqui a entender o que o Senhor quer falar ao nosso coração, em nome e para a glória de Cristo. Amém. Meus irmãos, mudar uma rota não é fácil. Talvez você já tenha passado pela experiência, você que dirige, até você que é a pé também, pode ter passado por essa experiência de mirar algo ou colocar no seu GPS, colocar no Waze, colocar no Maps, para ir a um local e, de repente, você parar em outro local. Talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você nem colocou no GPS, talvez você nem buscou isso, mas você tinha a intenção de ir para um lugar e quando viu-se já estava em outro lugar. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu ia em tal lugar, eu ia no mercado. O que eu estou fazendo aqui no açougue? Eu ia no mercado. O que eu estou entrando aqui para comprar esse sapato, meninas? Né? Meu Deus, umas coisas, uns erros assim de percurso que acontecem na nossa história, na nossa vida. O texto aponta para nós que Deus queria
tratar o coração, ou que Jesus estava discipulando os seus discípulos, tratando o coração deles e instruindo a eles sobre o reino, sobre o que é o reino e as maravilhas que o reino tem e oferece ao seu povo. Se você voltar os olhos para o texto, desde o versículo 30 até o versículo 44, Marcos está narrando aquela maravilhosa multiplicação de pães e peixes. Os discípulos estavam lá e talvez você já tenha assistido essa cena nessa famosa série que tem passado aí no The Chosen. Você deve ter visto essa cena de que os discípulos ficaram ali maravilhados e começaram a distribuir. E provavelmente houve no coração dos discípulos aquele sentimento de eu estou distribuindo. O meu cesto está multiplicando e eu vou continuar distribuindo. E o texto aponta que sobrou pão, sobrou muito pão, sobrou peixe. E se você olhar o texto, o versículo 43 diz que eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os discípulos estão ali então empolgados porque o cesto deles ainda ficou cheio. Ó, o meu cesto, ó. Sabe aquela coisa de criança? Sabe aquela coisa de furar o Danone e sugando devagarzinho para o do irmão acabar primeiro? Sabe essas coisas que nós temos? Os discípulos estão lá e Jesus queria tratar isso no coração deles. Conduzi-los à verdadeira realidade espiritual de coisas que acontecem no reino. O texto diz então que Jesus despede-os. Aliás, o texto diz, olha para o texto aí. Logo a seguir, 45, logo a seguir, compeliu, imperou, mandou que eles entrassem no barco. Não, mas a gente quer ficar, vai para o barco. Sabe aquelas coisas de filho que, não, mas eu vou ficar, vai tomar banho, vai fazer isso, só mais um pouquinho, vai fazer isso. Então, os discípulos estão ali querendo, mas meu cesto está tão cheio aqui, tão bonito. Deixa o cesto, entra no barco. E os 12 entram no barco e o texto diz, olha para o texto, que eles estão indo para onde? Versículo 45. Eles estão indo para Betsaida. Estão caminhando para Betsaida. Aliás, estão remando para Betsaida. E começam essa trajetória de remar até Betsaida. E eu acredito que enquanto eles estão começando a remar, eles começam até a falar, rapaz, você viu o meu cesto? O meu cesto sobrou. O meu cesto sobrou 2 tilápias grandes. Mas o meu tinha uma carpa. O meu tinha um peixe maior. O meu tinha um pedaço de pão caseirão mesmo, daquele bem bonito. Eu fico pensando os discípulos ali discutindo no barco, conversando sobre isso. Só que quando eles se atentam, quando eles já remaram cerca de 5 quilômetros, o mar está revolto, há um vendaval, o barco agora está querendo já tombar, e os discípulos estão então em dificuldade. E agora eles esquecem então de tudo aquilo que foi os pães, aquelas multiplicações que Jesus fez, e agora eles estão lutando pela vida. Estão lutando pela sorte deles. Estão agora lutando para que eles consigam chegar do outro lado. Porque Jesus deu um destino. O GPS deu um destino, que era para ir para Betsaida. E há um exemplo claro aqui para nós. Se você olhar para o texto, o versículo 53, onde é que eles aportaram? Em Genezaré. Betsaida ficava mais acima. E Betsaida tinha 2 Betsaidas. O mar da Galileia, e ali os afluentes do Jordão, tinha 2 Betsaida. A Betsaida antiga e a chamada Betsaida Júlia, que o imperador então colocou ali, Filipe o Tetrarca colocou ali para honrar o imperador. Então tinha Betsaida lá em cima. E Genezaré é onde? Genezaré é a 8,5 quilômetros para baixo, ao sul. É na região de Cafarnaum. Se você ler esse mesmo texto, a partir do Evangelho de João, no capítulo 6, você vai ver que eles foram para a região de Cafarnaum. É como se Deus desse um GPS e falasse para o pessoal, olha, vocês vão aportar lá em Mairinque. Só que aí nós aportamos lá em São Roque. Ou de outra sorte, vocês vão aportar em São Roque. E quando vocês viram, vocês aportaram em Mairinque. 8,5 quilômetros. Essa distância, então, puxa vida, então quer dizer que Jesus errou? Não, Jesus estava corrigindo a rota, Jesus estava afinando os seus discípulos com o seu querer, com a sua vontade, e às vezes, irmãos, para que isso aconteça na nossa vida, Deus ou Jesus permite que eu e você passemos por tempestades.
turbulência, tempestade. O texto diz que eles estavam terminando, era um final de tarde, irmãos. Por volta das 6 da tarde, eles estão entrando no barco. E quando eles começam a entrar mar adentro, mar da Galileia, o que está acontecendo? Está escuro. Lá não tinha luzes como hoje. E aquela época que estava próxima à época da Páscoa, o céu se entenebrecia, ficava fechado. Ainda mais com uma tempestade se aproximando. Então o céu está se enegrecendo. Está tudo feio aquele tempo. A lua talvez, hora ou outra, aparecesse. Mas havia agora, então, uma turbulência, havia agora uma dificuldade para remar, havia uma dificuldade até para acertar o rumo, devido aos ventos contrários que acometiam aquele barco. E às vezes, irmãos, eu e você precisamos de ventos contraditórios para entendermos a vontade de Deus. Sabe quando a gente usa aquela expressão e todo mundo tem uma fase dessa na vida de falar, meu Deus, a minha vida só dá errado. Eu não sei mais o que fazer, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, eu estou fazendo isso, parece que as coisas não vão, espero que agora dê certo isso. Todo mundo tem isso na vida. Todo mundo tem isso na vida. E eu e você só não podemos perder uma coisa, é o senso da perseverança, de confiar no Senhor. Você sabe a história daquele homem que é o fundador da Ford. Henry Ford. Aquele homem faliu pelo menos 7 vezes. Mas ele perseverou. E surgiu a Ford. Por isso que temos os carros da Ford. Porque ele não desistiu do seu plano. Outro homem aí, se você ler as histórias desses homens que têm nomes grifados em marcas de carro, você vai ver que muitos deles tinham projetos. E eram projetos que as pessoas não criam. Mas eles perseveraram e venceram. Outro homem famoso chamado Thomas Edison, para chegar àquela invenção da lâmpada, demorou muito tempo. Ele inventou 1000 coisas antes, mas o projeto da lâmpada estava ali parado. Até que ele consegue. E vem alguém aí, rouba dele o projeto. Alguma pessoa roubou, você sabe a história, né? Depois você lê a história para você entender isso. Mas ele não desistiu. Ele continuou investindo tempo, porque ele entendia que precisava perseverar e tudo estava sendo um tempo de lapidação para a sua história, para a sua vida. Outro homem que nós podemos olhar para a história dele, que durante a sua caminhada, a sua jornada cristã, um homem que nós falamos sempre dele aqui, João Calvino, ele tinha então o seu pastoreio na cidade de Genebra, pastoreava a igreja dos genebrinos, e um dia o pessoal não estava concordando com ele, e aí o pessoal fez uma revolta, levantou um motim, e ele saiu, e ficou distante de Genebra por algum tempo. E eles estavam estudando a carta aos Romanos. E quando ele, depois de um tempo, passou, o povo pensou, vamos trazer o Calvino de volta? Vamos trazer. Quando ele volta para lá, ele volta sem falar nada. Apenas fala, irmãos, dando sequência onde paramos, abra a sua Bíblia em Romanos. Perseverou, continuou confiando no Senhor. Se eu e você olharmos para aquele que é o máximo para a nossa fé, o próprio Cristo, tinha tudo para parar depois de ser acusado injustamente, depois de ser açoitado injustamente, depois de ter que levar aquela cruz, e ainda assim perseverar até a morte para nos resgatar. É motivo para eu e você confiarmos, é motivo para eu e você seguirmos nesta perspectiva de vida cristã, que pode sim ter percalços, que pode sim ter lutas e dificuldades. Os discípulos estão aqui numa turbulência. Olha o texto, versículo 46. Jesus os despede e vai para o monte orar. Jesus está lá orando, e é lógico, Jesus está orando por quem, irmãos? Por todo o povo, pelo reino e também por seus discípulos. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 34, que Jesus intercede por nós. O autor aos Hebreus no capítulo 7, versículo 25, diz que Jesus intercede por nós. Paulo escrevendo aos mesmos Romanos no capítulo 8, diz que o Espírito Santo intercede por nós. Então, eu e você estamos cercados do cuidado de Deus, mas também pela pedagogia, pelo tratar de Deus, por essa correção de rota que muitas vezes eu penso estar certo, mas está errado. E o texto diz, versículo 47, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra.
Os discípulos precisavam passar por isso. Se você olhar em Marcos capítulo 4, tem uma outra passagem que Jesus acalma a tempestade, mas nesta, Jesus está no barco com eles. Agora Jesus não está no barco. E às vezes Jesus quer demonstrar, ou quer tratar o meu coração e o seu coração, a nossa fé, fazendo com que não esteja no barco, para que eu e você, mesmo assim, embora não o vejamos, creiamos. Esta é a perspectiva da igreja de hoje. Embora eu não o veja, eu creio que ele está comigo. Embora as dificuldades venham, a turbulência venha, a tempestade venha, a escuridão venha, as trevas querem me sufocar, embora haja esse monte de luta, esse monte de perseguição, eu e você devemos confiar que o nosso Deus está conosco. Ainda que não o possamos ver, mas podemos senti-lo. Isso é intimidade com o Senhor. E Deus quer tratar o coração meu e seu aqui nesta manhã, assim como Jesus estava tratando o coração endurecido dos discípulos. E eu estou dizendo aqui que o meu coração e o seu não que estão endurecidos, mas precisam ser tratados pelo Senhor. Sim, precisam sim ser tratados pelo Senhor. E o texto avança dizendo que os discípulos estavam em dificuldade para remar. 48, olha para o texto, 48. Eles estavam em dificuldades, mas os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Jesus contempla você quando o barco está agitado, quando a tempestade vem, quando as trevas querem tomar conta de você, quando as lutas parecem ser maiores que você. Jesus te contempla, Jesus te vê. Os olhos do Senhor estão voltados para os seus. O João relata para nós as palavras de Jesus que as ovelhas dele, ele não perde nenhuma. Todas são para ele. Jesus quer ensinar isso ao meu coração e ao seu coração. Apesar da tribulação, apesar da turbulência, apesar da escuridão, apesar das lutas, apesar dos desafios, apesar dos contratempos, Deus nos vê. Deus te vê. Deus sabe quem você é. E Deus sabe como as coisas estão na sua vida e o que Ele tem a fazer, a modelar, Ele quer descortinar, quer abrir os nossos olhos para atentarmos ao seu querer, à sua vontade. Porque tudo, irmãos, tudo que os discípulos precisavam entender, é tudo que a igreja de hoje precisa entender. Que tudo o que acontece é para louvor da glória do Senhor. Tudo é para a glória do Senhor. E o texto diz então que versículo 48 ainda, vendo-os em dificuldade para remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília, eles foram que hora? 6 da tarde. Lá pelas 3 da manhã, conta aí comigo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas, lá pelas 3 horas, Jesus demorou 9 horas. Demorou? Não. Tratou 9 horas do coração daqueles homens. Eu fico imaginando agora eles discutindo. Você não estava com o cesto cheio de pão? Agora rema. Vai, agora rema. Para de reclamar. Vamos remar. Mas o barco não está obedecendo. A gente dá 2 remadas para frente e 4 para trás. Parece que está tudo assim. Mas Jesus vê que o vento era contrário. E olha o que o texto diz, versículo 48. Veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria... Presta atenção. O barco está aqui, os discípulos estão aqui. Quantos discípulos? 12. Está todo mundo aqui dentro do barco. Eles estão remando para lá. E Jesus está vindo aqui, ó. O que eles estão fazendo olhando para trás? Como é que eles viram que era Jesus? O texto diz o quê? Que Jesus, o barco está aí, lembra? Jesus desceu do monte, está andando sobre as águas, e Jesus queria tomar a dianteira, passar na frente. E eles começam a olhar, uai, o que é aquilo ali? Tudo escuro, chuva, temporal, alguém já tinha andado sobre as águas? E aí eles falam que é o quê? Olha para o texto, versículo 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma. Eis aqui mais uma lição para o meu coração e para o seu coração. Jesus quer tirar algumas crendices, algumas coisas que nós temos em nós, incrustado, amarrado, grudado,
que Ele tem que tirar da minha vida, da sua vida, para que eu e você sejamos discípulos dEle, de fato e de verdade. Para essa dureza de coração não mais tomar o meu e o seu coração. Jesus quer tratar o coração deles sobre misticismo. Existe fantasma? Ah, mas vou falar uma coisa aqui. Todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela história. Quando acabava a energia em casa, só tinha a lamparina, só tinha a vela. Vou contar um caos para vocês. Lembra que os nossos pais, nossos avós contavam? Quando ficava escuro assim, vinha uma bola de fogo e tomava... Gente, aquilo lá, eles contavam para a gente aprender, a gente ficava com medo, nem dormia. Não é não? Eles contavam cada história, porque tinha mula sem cabeça. Você se lembra quando tinha a mulher, a noiva no banheiro, a loira do banheiro? Todo mundo lembra dessas histórias. Ah, eu não vou no banheiro sozinho, não. Mas por quê? Ah, a loira está lá. Dessa maneira. Então Jesus queria tirar essa ação mística do coração daquele povo. E Deus quer tirar isso também, porque o nosso país é um país cheio de misticismo. Tem crente que olha o horóscopo, gente. Não ri, não. Tem gente que olha o horóscopo, tem gente que olha cor de roupa. A cor do dia é roxo, sai todo mundo de roxo. A cor do dia é amarelo, sai a moda amarela, lembra dos mil? Todo mundo de amarelo. Gente, isso é misticismo. Ai, porque quando eu visto essa roupa, não dá sorte. Dá pra alguém então, ué. Você insiste em vestir? Se é essa roupa aí, isso é misticismo, irmãos. Meu Deus do céu. E o tal do chinelo virado? Desvira esse chinelo. Ai, meu Deus, nem vou olhar, desvira. Vai morrer, desvira. Não é assim? Gente, isso é misticismo. Jesus quer tirar isso do coração dos discípulos. Deus quer tirar coisas da minha vida, da sua vida, para a gente entender. Primeiro, Ele está falando que Ele nos vê na tempestade, nos vê no tempo difícil, nos vê quando a perseguição chega. E agora Ele está falando que no meio das lutas, não fica arrumando também coisa não. É o diabo que está sentado ali no fio, é o diabo que está no muro da minha casa, é o diabo que está não sei aonde. Irmãos, meu Deus do céu, isso é misticismo também. Tem coisa espiritual, mas tem coisa que é mística. Ai, porque lembra quando você dava, vou dar 3 pulinhos que eu vou achar o São Longuinho? Irmãos, meu Deus! Então Deus quer tirar isso do coração nosso, assim como Jesus está tirando esse misticismo do coração dos discípulos. E o texto diz então que eles veem o fantasma e eles são todos corajosos. Lembra do Pedro? O Pedro é aquele cara que vai cortar a orelha do Malco. O Pedro é o todo machão. O Pedro é o todo poderoso. E o texto fala o que do Pedro aqui? Olha para o texto. Olha o que ele fala do Pedro e dos outros, né? Não é só do Pedro, não. Versículo 50. Pois quantos? 11 estavam com medo. Não, estava todo mundo com medo. E quando nós estamos com medo, a gente sempre coloca um na nossa frente, né? Vai você, ai meu Deus, ai meu Deus. Não é assim? Os discípulos estão desse jeito, irmãos. Porque a mente, o coração místico está tomado. E agora eles pensam, então, nem conseguem reconhecer Jesus. Até que ele faz algo que nós já entendemos. O próprio evangelista João registra isso. O que Jesus fala? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E é por isso que Jesus, então, faz o quê? Versículo 50. Mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu. Não tenham medo. Esta mesma expressão de não temais aqui, ou não se atemorize o coração, é a mesma expressão que está lá em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, não tenha medo, creia, confie, descanse, mas tire essa crendice. Os discípulos continuaram com isso, irmãos, e demora isso sair, viu? Porque quando os discípulos, lá na frente, quando Jesus ressuscita, e a porta está trancada, e o Pedro mandou, vamos pensar aqui, de maneira prática, nós mandamos o Leonardo fecha aquela porta, não deixa ninguém entrar, porque nós estamos sendo perseguidos. Você é um dos discípulos, você está encarregado de fechar a porta. Tá bom. E de repente Jesus entra lá e, Pai, seja convosco. Todo mundo fala, ai Jesus, mas alguém olha para o Léo e fala, você não fechou a porta. Por onde que ele entrou? Os discípulos precisam ser tratados o tempo todo. Então Jesus, ele transpõe paredes, muralhas, seja lá o que for, para nos mostrar o seu poder
para que eu e você confiemos nele e não fiquemos mais com esse pensamento místico do mundo. Ai, porque deu azar, porque eu vesti a cueca preta. Deu azar, porque minha meia estava furada. Ah, meu Deus, irmãos, Deus quer tirar isso do nosso coração. É por isso que Ele quer corrigir a rota. Corrigir a rota do meu e do seu discipulado com Ele. Então Jesus entra no barco, e olha o texto, 51. E subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Meus irmãos, Deus quer nos ensinar aqui algo importante. Quando eu e você não vemos soluções, quando eu e você já vemos coisas demais nas dificuldades, Jesus pavimenta o caminho da paz. Jesus pavimenta o caminho da paz, seja onde for, seja no mar, seja na tempestade, seja a pés enxutos, seja também naquela fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, seja em qualquer tempo difícil, Jesus pavimenta o caminho que nos traz paz. Confie em Jesus. A rota está sendo corrigida para você confiar em Jesus. Não confie em si mesmo. Não se estripe no próprio conhecimento. Você vai cair por terra. Você vai cair e aí depois Jesus vai ter que te levantar, você vai dar trabalho. Fica firme no Senhor. Jesus pavimenta o caminho para nos livrar no tempo das tormentas, no tempo da dificuldade, no tempo da aflição. Irmão, se nós voltarmos um tempo aqui, aliás, nem precisa voltar muito tempo não. Se a gente pensar um pouco na nossa história, na história dos nossos antigos, que sofreram, e não tinha nada, não tinha internet, não tinha WhatsApp, gente, não tinha nada. Nós vimos aí, espero que vocês leiam, uma carta para chegar, nós estamos falando lá da Babilônia, né? Para chegar uma carta em Jerusalém, para ir uma carta de Jerusalém até a Babilônia, para pedir, faltou 2 sacos de cimento, demorava 4 meses, uma carta para chegar. Olha as dificuldades, olha a dificuldade que o povo já passou na vida, olha também para as dificuldades que você enfrenta hoje, mas Jesus te dá força para superar cada uma delas. É com o Senhor que eu e você podemos fazer aquilo que o Davi já cantava e falava, com o Senhor eu salto muralhas, com o meu Deus eu desbarato exércitos, é com o Senhor que nós vamos vencer, não é na nossa força, não é do nosso jeito. Deus quer tratar o nosso ser, então, corrigindo a rota do nosso coração. No meio da tempestade, Deus nos vê. Deus nos ouve. Deus te ouve, meu irmão. É por isso que eu e você temos que fazer o quê? Clamar. Clamar. Adianta ficar reclamando? Mas porque você não fez isso, é porque você não fez isso, é porque você. Adianta ficar murmurando? Não adianta, gente. É melhor fazer o quê? Clamar ao Senhor, porque o Senhor vê e ouve o justo. Ele ouve a sua voz. Ele trata o seu coração. E ele, além de ouvir e ver, ele conhece o seu interior. Sabe quando a gente fica amedrontado? Sabe quando a gente tem medo? Eu não estou falando de barata não, tá? Não estou falando tem gente que tem medo de besouro, de outras coisas. Tem medo de tudo. E eu falo uma coisa aqui, irmãs, não pense que é só vocês não, porque tem homem que tem medo de barata. Nem vou fazer o teste, porque nós já vimos. Meu Deus do céu. Misericórdia. Não, fazer o teste, porque nós já vimos. As pessoas gritando por causa de um bichinho. Tem gente que olha, e tem gente aí que diz que é caçador, não tem medo de nada. Tá. Jesus sabe quando a gente está com medo. Não estou falando isso não, a turma já pensa que é você, tá vendo? Você também tem medinho, né? Tem, todo mundo tem. Mas Jesus trata o nosso ser, irmãos. Trata o nosso coração. Quando eu e você olhamos para essa passagem, devemos lembrar disso. Jesus corrige a nossa visão equivocada. Jesus está tratando o nosso ser. Finalmente, irmãos, olha para o texto. Que depois que Jesus coloca eles nos barcos, eles estão atônitos, não estão entendendo o que está acontecendo. Mas o texto aponta no 53 que eles estão indo para Genezaré e lá eles aportam, descem do barco e quando eles saem do barco, o que acontece? O povo reconhece quem é Jesus. Essa é a lição máxima para nós. Nós devemos reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Quem é Jesus na nossa vida? Lembra do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo no 1º capítulo? Assim é o Rei eterno, Deus único, imortal. Lembra?
A Ele seja o quê? Glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu e você devemos ter isso na nossa mente. Sabermos quem é Jesus para nós. E Jesus quer usar a minha e a sua vida para entendermos isso e para vivermos isso na melhor das expressões. Que seja o cuidado de Deus com a sua vida. No dia da turbulência, Jesus está te vendo. Na hora da angústia, o Senhor te ouve. No tempo da dificuldade, Deus pavimenta o caminho para você. O caminho para você ter paz. E o Senhor corrige a rota para nós entendermos que a glória deve ser para Ele. Lembremos disso em nome de Jesus. Clamemos a misericórdia do Senhor. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos assista com graça, com misericórdia. E já vamos aqui nos preparando para a ceia do Senhor, em nome de Cristo. Ó Deus bondoso, graças te damos por esta manhã. Graças te damos porque o Senhor corrige a nossa rota. Graças te damos porque quem nos guia é o Senhor. O teu Santo Espírito enviado a nós para nos guiar em toda a verdade foi enviado por ti. E nós cremos nisso. E nós muitas vezes, ó Pai, descambamos, erramos, queremos fugir da rota. Queremos encontrar atalhos onde não há atalhos. Queremos fazer as coisas mais fáceis, enquanto o Senhor quer nos tratar e mostrar a sua glória, até nos dias difíceis. Ensina-nos a termos contentamento, confiança e convicção de que o Senhor jamais nos abandona. Dá isso ao nosso coração e que esse sentimento de paz, de alegria, quando as lutas vierem, de que o Senhor venha ao nosso encontro. Embora haja lutas, tempestades, nada disso pode conter o seu poder. E nós te agradecemos por confiar em ti e termos o Senhor como nosso Salvador. E é no nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor aplique essa verdade a este dia, a esta nova semana, em Cristo Jesus. Amém.